Slane teve 49,18. Nossa, muito Foi bem apertadinho. O Thiago falou até com você lá, né? Sim. Então, assim, o Babu teve 1,06, eu acho, se eu não me engano. Foi isso mesmo, falaram aqui no meu ponto. 1,06. Foi bem apertado, mas vamos conversar sobre tudo, vai ser bem tranquilo. Marcela, por que você acha que você está sentada aqui na minha frente? Bom, já tive uma conversa prévia e acho que teve uma coisa que eu já tinha percebido dentro do jogo, que era... As informações externas foram uma bênção pra mim no sentido de dar segurança, mas também mudaram muito a dinâmica das pessoas da casa comigo, minha com as pessoas da casa. A partir daquele momento, minha visão ficou completamente contaminada dos meninos. Foi difícil ter uma abertura e ter um momento de olhar com outro. Eu tentei muito até com o Prior, mas foi difícil porque já estava contaminado. Então eu acho que talvez essas condutas de ter ficado tão firme a perseguição dos meninos tenha sido uma das coisas que tenha prejudicado, eu imagino, pelo menos. É pelo fato enfim, identificação, né? Talvez ali vocês não batessem muito. Não, a gente tentou, mas assim, eu falava isso dentro da casa. O Prior tava com uma visão muito agressiva do jogo, né? E aí, tudo que ele escutava com maldade. Eu achava que eu não tava conseguindo nem ter mais nenhuma aproximação com ele. Acho que esse foi um dos pontos. Outro ponto que o Thiago conversou comigo foi a questão de amenizar, talvez, as coisas que o Daniel fazia dentro da casa, né? Que vem de um lugar, Ana, muito que sim, se você convive com o Daniel, você vê que ele é muito ingênuo. Eu entrevistei ele, sim. Ele esteve aqui há poucos anos atrás. Você vê que é uma coisa... Então, assim, pode ser que realmente, obviamente, que a gente tá gostando de alguém, a gente tende a ser mais flexível, mas também era pra um lugar um pouco mais de ingenuidade, de não ver tanta maldade no que tava fazendo, não, na verdade, por mal. Mas eu acho que não é assim. Bom, toda terça-feira nós temos uma enquete pra eliminada. A gente tem duas opções ali nas redes sociais que a gente escolhe pra botar. E você também tem sua enquete. Deixa eu te mostrar, inclusive chamar o pessoal de casa pra votar na nossa enquete. Olha, tá no Twitter e no Facebook. O que eliminou Marcela do BBB 20? Fazer casal ou não fazer estratégias? Qual dessas duas, se você tivesse que votar, você escolheria? Acho que... 50-50? Nenhuma das duas? Eu sempre falei que fazer casal era uma péssima estratégia, fui lá e fiz, né? Eu acho que não fazer casal, mas as informações do Dan e o fato de eu estar do lado dele, querer proteger ele até das questões, pode ter um prejuízo. A entrada talvez da Ivy dele. Sim, pode ser e as informações. Pode ser, pode ser. Bom, vamos conversar sobre o paredão. Marcela chegou nesse paredão ali, a Thelma colocou a Fly. Um susto esse paredão, né? Não deu nem tempo de respirar. Sim. E a gente teve os dois grupos se votando. Você acabou indo pro paredão pelo voto de Minerva do Babu. Mas um voto que te surpreendeu muito foi o da Rafa, né? Sim. Como é que você se sentiu? Eu vi que vocês conversaram ontem até de madrugada, mas como é que você se sentiu com isso? Eu fiquei triste, Ana, na verdade, com a justificativa que a Rafa deu pelo voto, assim. Porque se eu tivesse que votar, a gente tinha sempre foi muito unido dentro do programa. Se eu tivesse que votar, eu não ia tentar, talvez, no ao vivo, levantar um problema de alguém que eu gosto tanto. Eu entendi que ela tinha uma situação de não ter muitas opções, mas eu, ao contrário, votaria dizendo, olha, entre Manu e Rafa, quem eu me sinto mais próxima no momento, ou mais tranquila, é Marcela, por exemplo, Você acha que o problema foi, talvez, o jeito que ela falou? Me soou no momento, assim, que, tipo, querendo me comprometer no ao vivo com alguma coisa errada dentro da casa. Isso me soou... Na hora me doeu um pouco. Já vinha de uma dor que eu tinha com elas, de um julgamento que eu fiquei chateada. E aí, escutar isso, e eu pensei, poxa, o que eu fiz pra ela? Eu nem sabia que ela tava chateada comigo. Pensei, putz, foi a guerra da espuma, foi que vocês, na verdade, vocês, eu também já estive lá, mas é porque quem tá participando do programa leva com uma seriedade muito, muito grande aquele momento ali com o Thiago. O programa é todo ao vivo. Sim, sabe? Sim. Então, assim, por mais que talvez naquele momento ela tenha falado na sua frente, em um outro momento ela pode ter conversado com outras pessoas sobre essa situação X. Você não viu, mas ela falou e foi pro programa, entendeu? Então, assim, é tudo ao vivo. Mas eu entendo que naquele momento ali pra você foi tipo, poxa, não éramos amigas? Tipo, precisava, sabe? Eu achava que poderia chegar um momento de dizer, é de afinidade, ou a questão, ou entre as opções que eu tô mais próxima no momento na casa ou menos próxima é a Marcela. Uma coisa minha, me chateou por não saber que ela estava chateada comigo, porque diferente da Manu, que eu tive conversas sobre as questões, eu nunca tinha tido com a Rafa, e eu nunca achei, a gente se emprestava roupa, tava sempre ali, então eu nunca achei que tava tendo um problema entre eu e Rafa. Então eu fiquei meio... E ela tinha tido um conflitinho com a Gi, das coisas que falaram que a Gi falou dela,
tinha tido algumas questões com a Ivy, da questão do monstro da Thelma. Então, pra mim, eu era a pessoa que ela tinha menos Foi uma conflito. novidade, Foi uma né? novidade pra mim. Foi uma coisa que tinha O incomodado conflito ela. Foi uma novidade. Foi uma novidade. Bom, estamos nos despedindo das redes sociais, mas vocês seguem com a gente no G-Show e no Globoplay e podem continuar comentando com a hashtag RedeBBB nas redes, que a gente tá lendo tudo. A gente vê tudo, são vários monitores aqui ligados em todos os cantos. Continua com a gente. Bom, Marcela, você foi pro paredão com a Fly e com o Babu, né? O Babu, como eu falei aqui, relembrei, né? Tiveram 2 grupos que tiveram que se votar, né? Nesse domingo. E ali você foi um dos votos que botou o Babu, né? Você e a Ivy foram as 2 que votaram nele. E foi o 6º paredão do Babu agora. Naquele momento ali da formação, ele já tinha voltado do 5º. Não passou pela sua cabeça em momento nenhum, talvez, pensar, poxa, vou botar uma das meninas, não quero enfrentar ele? Sim, passou. Eu imaginei que ele pudesse ser forte, mas eu tinha muito medo de ir com a Rafa também. E aí meu coração... pode ser o problema do coração, Ana, desse jogo. Quando eu olhei pras meninas, eu... Não ia conseguir. Eu não faria sentido pra mim, entendeu? Hoje eu entendo que pro valor de 1%, com certeza é uma das pessoas mais fortes aqui fora. Mas pra gente dentro da casa, a percepção é diferente. De participação na casa, de questões de convivência. Ele é um cara que tem uma puta história, ele é um cara que agrega muito quando você conversa, mas quando você olha pro geral, quando você tá lá dentro e olha pro geral, é diferente. São visões diferentes, sabe? Então, pra mim, por mais que eu tinha mais medo de com a Rafa, que talvez fosse a única pessoa que eu votaria só pra retribuir um voto, mas pensava, cara, eu acho a Rafa muito forte. A minha visão dela dentro do game, porque eu acho que é uma pessoa que conseguiu manejar muito bem emoções dentro do jogo, ela é muito boa jogadora de provas e tudo mais. E aí eu acabei escolhendo votar aqui no meu coração. Eu até falei isso, falei, acho que eu dei um tiro no meu pé, porque eu fui pro paredão com a pessoa que voltou de 5 paredões. Mas... É complicado, né? Mas é difícil, sabe? É um jogo, o Thiago fala muito sobre isso, é um jogo realmente feito ali no detalhe, são situações, enfim. Eu sei que você analisa o jogo do Babu de uma maneira, mas o jogo da Fly, como é que você analisa? Porque vocês ficaram numa porcentagem apertada, né? Foi por pouco ali. Como é que você analisa o jogo dela? A Fly é uma menina que eu falo pra ela que eu não entendo por que eu gosto tanto dela, mesmo com tanta coisa que ela faz dentro da casa. Eu acho que o que é legal da Fly é que é também o que é ruim nela, porque a maneira como ela faz é ruim, mas ela se impõe muito, ela não tem medo, não foge de falar o que ela pensa, não foge de escolher os lados que ela quer estar. Eu acho que isso é positivo, mas ela se impõe de uma maneira que eu acho que magoa muita gente, fere muita gente dentro da casa. Então, talvez isso seja arriscado pra ela em algum momento. A postura que ela tem, as falas que ela tem, a gente tenta falar isso pra ela, mas ela é bem cabeça dura, mas as falas que ela tem são um pouco agressivas, vamos dizer assim. Talvez isso prejudique, mas por outro lado eu acho ela muito autêntica e assim, muito firme no que ela quer dentro da casa, assim. E ela se defende. Se ela precisar se unir com o pior pra se defender, ela se defende, que é uma estratégia. É uma forma de jogo, né? Tem alguém no programa que você acha que se tivesse ido pra esse paredão, você não teria saído? Talvez no lugar do Babu, no lugar da Fly? É difícil dizer, mas das pessoas que estavam lá que poderiam votar, talvez a Mari, se eu puxasse, poderia ser uma opção, assim. É que eu vejo muita força na Manu e na Rafa, assim, muita força. E o Babu agora, pra mim, tô sabendo que é muito forte também, né? Você vai poder ver muita coisa ainda, vai ter muita coisa pra você analisar. Bom, vamos conversar sobre estratégia de jogo, Marcela. Você foi uma pessoa que não jogou ali, assim, tipo, olha, cartas na mesa, como o Pyong, por exemplo. Como é que você avaliava a sua estratégia de jogo? Você tinha uma estratégia de jogo em algum momento? Desde a minha seletiva, eu falo tranquilo, porque desde a minha seletiva eu sempre dizia que, assim, essa questão de jogar não era uma questão tão forte pra mim, sabe? Eu não sou de um ambiente de competitividade, de esporte, de nada que me dê tanto esse ímpeto de ir com mais agressividade em um jogo, sabe? Tudo que aconteceu me conduziu pra um caminho de sempre estar votando nos meninos que talvez tenha sido até um caminho confortável em algum momento. E me fez ficar seguindo essa linha. Talvez se eu tivesse dado um passinho pra trás e olhado a coisa mais ampla, eu conseguiria enxergar outras possibilidades de jogo ali. Mas eu acho que foi muito coerente com o que eu penso e com o que eu acredito. Então eu sempre falei, se eu sair daqui, eu vou sair coerente com o que eu tô sentindo. Então isso tá bem pra mim, sabe? Pelo menos era uma coisa que... mas eu nunca fui um perfil muito jogadora, não. Mas você poderia ter sido, sabia? Assim, a gente tava conversando aqui no pré-programa, porque vocês tinham a comunidade rica, a gente vai conversar sobre isso depois. O Pyong claramente era uma pessoa que movimentava peças ali. Você talvez tivesse se enxergado como um pilar de
de estratégia mesmo ali de votos, você poderia ter mexido bastante no grupo, porque você era super amiga da Gisele, tava com o Dan, era muito amiga da Ivy, então talvez, mas não era coerente com o que você é, né? Esse é difícil. E assim, isso foi outro problema. A gente abraçou uma comunidade hippie que abraçou um grupo de pessoas que ficou invotável ali. Então como é que você mexe muito no jogo se todo mundo que a gente acabou indo para ia saindo e foi sobrando quase que a gente, Babu e Fly em um momento, e Prior. Então assim, ficou difícil de ali, era muito difícil pra mim ali dentro votar naquelas pessoas, né? Então a gente se fechou num grupo que não foi, pra mim, na minha visão, não foi um grupo de voto, acabou obviamente pelo Pyong e tudo mais. Era bastante um grupo de voto. Mas assim, não foi com essa intenção que foi criado. Foi se unindo e foi virando. E aí Pyong foi muito inteligente de ler que ali tinham mais pessoas do que outros grupos e usar isso a nosso favor, mas acabou, também complicou o jogo, porque como é que você se vota, né? Por exemplo, eu não... uma coisa que a Rafa fez, que eu acho que foi até inteligente da parte dela, tipo, vou testar alguém no paredão. Se o Dan saiu, essa menina talvez não seja tão forte, então vamos testar. Eu entendi o voto um pouco nesse sentido também, e eu não tinha essa visão, não teria essa garra de puxar alguém só pra me livrar, assim, do paredão. Bom, lá atrás você teve aquele momento na casa, teve acho que a primeira grande guerra que vocês tiveram foi aquele atrito entre os meninos e as meninas, né? Vocês tiveram aquela briga que foi bem fogo no parquinho, verdadeiro. E você e a Gisele foram as pessoas que acabaram causando isso, né? Que você foi lá, vocês contaram pra Mari, pra Bianca. Em algum momento você pensou, caramba, eu vou criar um grande atrito, será que isso vai ser legal? Ou não, vou falar mais assim, não ligo? Antes de eu ter coragem de falar e tudo, o que eu pensava se eu falar sem nada, ninguém vai acreditar em mim. Eu não tava numa posição dentro da casa, ele e até uma vez de xepa, sozinho, e a galera muito unida, muito populares, fortes, VTs e coisas incríveis acontecendo. Tanto que eu não votei, eu ia votar no Lucas e fiquei com medo de votar no Watson, porque eu falei que se revelarem no